Vocês estão felizes? Amém. Vamos ficar mais? Amém. Amém. Abra sua Bíblia, 1 Samuel 17. Aleluia. Paola sabia que eu ia pregar? Amém. Ele sabia. 1 Samuel 17, a palavra do Senhor fala assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no outro monte, do outro lado, e entre eles o vale. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar esse momento. O Senhor até aqui, o Senhor tem se mostrado presente na abertura do culto, nos louvores, e te peço, Senhor, que não seja diferente na Tua Palavra. Que hoje, Pai, a Tua Palavra possa nos ensinar a confiar mais em Ti, Senhor, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos prepara, é o Senhor que nos treina, Senhor, é o Senhor que nos ajusta, e nós estamos aqui hoje, Senhor, para ser preparado para esse treinamento, Pai. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade. Apresenta nossos corações, nossas mentes em Tuas mãos, para que o Senhor possa trabalhar em nós aquilo que precisa ser trabalhado essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que vai fazer, Senhor. Que tudo aquilo esteja subjugado à Tua vontade essa noite aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém. Pois é. Paola estava falando de aflições. Quem está passando aí por alguma luta? Quem está passando por luta? Pois é. O tema dessa palavra é matando os gigantes. Tem gigantes aí na terra? Pois é. O gigante pode ser interno, pode ser externo, né? O que seria o gigante, né? Tudo aquilo que nos traz algum tipo de intimidação. Isso é um gigante que a gente tem que encarar. É algo além das tuas forças, é um gigante, né? Tudo aquilo que te traz medo, insegurança, algum tipo de aflição, te traz impotência perante uma situação, traz ansiedade. Às vezes é uma pessoa, é uma situação, é um sentimento, é um trauma, é uma doença, é uma decepção, é um luto. Tantas coisas que nós enfrentamos que a gente precisa superar. E tudo aquilo que é maior do que a gente pode, que está fora do nosso controle, são gigantes que a gente precisa enfrentá-los. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Cristo, para nós não sermos paralisados perante as situações, perante as batalhas que virão pela frente, mas sim nós avançarmos, guerrearmos e conquistarmos a terra. Amém? Cada um. Aqui a gente está vendo essa passagem aqui de 1 Samuel, todos conhecem esse contexto, de Davi e Golias, fala a respeito desse contexto, e que aqui no início desse capítulo ele está ali mostrando como é que estava disposto os dois exércitos, cada um de um lado de um vale, e durante 40 dias ali Golias, ele incitava, ele desafiava o exército do Senhor.
E a gente vê aqui dentro dessa situação que o pessoal, eles não simplesmente partiram para uma guerra, para uma batalha homem a homem. Não. Os filisteus, como tinha um gigante, chegou e desafiou o maior guerreiro do povo de Deus. E para enfrentar um gigante daquele, não tinha ninguém da estatura daquele gigante. E por isso que eles ficaram intimidados. Amém? E aí você olha nesse capítulo, mais à frente, o Senhor, ele dá ênfase ao tamanho desse gigante. Nos versículos, mesmo capítulo, nos versículos do 4 até o 7, ele descreve como era esse gigante, o tamanho dele, a armadura dele, a lança dele, o peso, tudo aquilo que formava aquele gigante. Só em a gente ler aqui, a gente já imagina o tamanho de Golias. E aí o Senhor, ele vai falando, e aí chega mais à frente, fala a respeito, quando o comandante passa na casa de Jessé e escolhe 3 dos 8 filhos de Jessé, escolhe 3, os 3 mais velhos, para irem para a batalha. Então, de imediato, Davi não foi escolhido para a batalha, amém? Amém. Davi, ele não tinha, foi escolhido o primogênito e os outros 2, e eles foram para a batalha. E aí a gente vê que Davi, ele durante 40 dias, a palavra diz que ele vai levar comida para ele não foi uma vez. O pai pedia para ele levar comida e saber como é que estava a batalha, como é que estavam os irmãos dele lá na frente da batalha. E Davi ia e voltava, ia e voltava. Só que teve uma vez que Davi, quando chega lá na batalha, ele escuta que Golias estava desafiando o exército do Senhor, do Deus vivo. E aí, naquele momento ali, Davi, ele era muito peitudo, né? Nada disso, querido. Ele não era assim. Ele era uma pessoa que ele confiava no Deus dele. E quando ele viu, desafiando o Deus dele, ele não ficou quieto. Ele partiu para cima. A gente vê aqui mais à frente, em 1 Samuel 17, no versículo 45, disse Davi ao filisteu: tu vês a mim com espada, com lance, com escudo. Mas antes disso, né, uma coisa que eu queria falar com vocês, Davi, ele é um fura-fila. Fura-fila por quê? Davi estava lá com as ovelhas, ele não foi chamado para a batalha, e ele vai e se mete na batalha. Furou a fila. Antes disso, no capítulo 16, o que acontece? Davi, ele é ungido rei de Israel, certo? Os filhos, perante todos os seus irmãos, o certo seria aquele mais velho. Tanto é que quando Samuel olha para o mais velho, qual é o nome dele? Eliabe, né? Deixa eu ver. E aí, quando vê, e aí tem aquela frase que Deus fala para Samuel: não é esse, eu não vejo como os olhos do homem, não vejo a aparência, vejo o que está no coração, tudo mais. E Samuel derrama o óleo ungindo Davi como rei de Israel, perante os irmãos. Você imagina o conflito, o problema que ele trouxe para a casa de Jessé, Samuel, tomando essa atitude. Porque aquele que era o primogênito falou: poxa, era eu. Porque pela estatura dele, tudo mais, tudo dava a querer que era ele, mas o Senhor fala que ele não foi escolhido, não é esse, não quero esse.
E aí a gente vê Davi já recebendo isso, essa unção. E aí a gente olha mais à frente, no capítulo 17, ele levando, sabe, ali a comida para os irmãos. Davi não poderia chegar muito bem e falar assim: peraí, pai, agora eu sou ungido rei. Que história é essa? Eu vou ser office boy, ficar levando comida para os irmãos? Não, agora eu subi de patente. Davi fez isso, gente? Não. Então, Davi tem algumas qualidades que eu queria destacar, alguns atributos que mostrou que às vezes a gente olha muito, ele simplesmente pegou aquela funda dele, jogou a pedra e matou. Mas quem era Davi? O que ele tinha de atributos para ele chegar onde ele chegou? Ele simplesmente chegou e fez isso. Davi, ele teve um começo. Davi teve um treinamento. Davi passou por um processo para chegar até Golias. Amém, queridos? Estão me entendendo? Que as coisas de Deus não é assim, simplesmente você chega lá e acontece. Não, existe um processo. Às vezes você não está sabendo o que você está vivendo, mas você está num processo de Deus, para que você possa vir a derrubar, ser um matador de gigantes mais à frente. Amém? Porque o gigante, ele foi feito para cair. Amém? Para morrer. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, um matador de gigante, ele não nasce. Sabia? Você não nasce um matador de gigante. Você é forjado nas lutas. Você é preparado nas lutas. Então, se você hoje está passando situação, você não está entendendo, na verdade, você está sendo forjado para derrubar, acabar com esses gigantes que vão se levantar. Porque não pense você que esse gigante que você está enfrentando agora é o último. Infelizmente, tem que falar isso para você. Vai ter outros. Porque quando você sobe a colina, quando você vê, tem outros lá te aguardando. E aí você segue. E aleluia, e vai dando glórias ao Senhor, amém? Porque nós estamos sendo preparados, capacitados para enfrentar e não correr, ok? E aí uma qualidade que um matador de gigante tem que ter é resiliência. Todo mundo sabe o que é resiliência. É o poder de você reagir, você deu mal, mas você vai reagir àquela situação e vai continuar caminhando. Você caiu, você tropeçou, você foi abatido, mas você levanta e continua, né? Existem homens que passaram por isso. Você sabia que Beethoven foi uma pessoa que o que ele compôs, aquilo de mais importante, a maior quantidade de composições dele, foi depois que ele ficou surdo. Porque o Beethoven, ele tinha uma doença degenerativa da audição, que ele foi perdendo até que ficou surdo. E quando ele ficou surdo, ele continuou. Esse gigante da surdez não paralisou ele, ele continuou compondo, ele continuou fazendo aquilo que ele foi preparado para fazer, o dom que estava sobre a vida dele. Amém? Tem um caso de uma pessoa que eu não a conheço, mas ela vai pelo Brasil fazendo palestras. Essa pessoa, numa indústria, ele era um eletricista, ele numa subestação, tinha um painel energizado, ele botou as mãos e ele levou um choque ali, foi para a UTI e tudo mais, ficou tempo. Conclusão, ele perdeu os 2 braços, por causa das queimaduras e tudo mais, né? Ele perdeu os 2 braços. Esse homem, ele poderia muito bem falar assim: acabou para mim, o que eu vou fazer sem os 2 braços, gente? Não é um, perdeu os 2. Esse homem pegou aquela experiência, aquilo que ele viveu, e ele passou a fazer palestras sobre segurança do trabalho.
mostrando o que é certo e o que é errado e as consequências da vida de uma pessoa que passa por um acidente. E o que mais comovia as pessoas era que quando ele chegou em casa do hospital, a filhinha dele saiu para abraçar ele, em vez de abraçar, saiu correndo e falou para a mãe: mãe, eu quero meu pai por inteiro. E aquilo ele foi uma dor e ele passou, né, teve todo esse trauma. E aí ele fala das dificuldades da vida sem os dois braços, porque ele não nasceu assim. Devido a um acidente de trabalho, ele passou a viver, sabe, algumas limitações na vida. Esse homem deu o exemplo daquilo que ele fez, daquilo que era certo para fazer. Aqui, o exemplo de vida dele hoje, que poderia ser assim: você fez a besteira e é consequência, a besteira que você fez, agora está pagando por isso. Ele pegou isso e transformou em exemplo bom, para que as pessoas sejam impactadas pelo exemplo de vida dele, e assim não pense 10 vezes antes de fazer uma manobra de risco como essa. E nas palestras desse homem, quando ele acaba, todo mundo vem abraçar ele. Ele não consegue abraçar os outros, mas os outros vêm e abraçam ele. E esse exemplo de vida, ele recebe vários testemunhos, pessoas que toda vez que vai fazer uma manobra, lembra do exemplo dele. E a pessoa pensa 2 vezes, faz todo um check-in, né, de segurança da norma, está de acordo, né, o procedimento, para que não venha a errar e passar por isso. Então, ele reagiu à situação e ele mudou, pegou uma coisa ruim e ele transformou em algo bom. Está entendendo? E aí eu quero falar para vocês de alguns atributos que matador de gigante tem que ter. Amém? Aqui estou vendo que tem matador de gigante, amém? Amém. Rapaz, já está assim: amém, meu irmão, tu não vai encarar um gigante assim não. Vai vir, amém, pode vir. Vai cair, tem que ter muita resiliência, entendeu? Vai levar rasteira, tudo, misericórdia. E aí, vamos lá no versículo 24. Um matador de gigante, ele tem que ter um atributo: que ele não escuta as vozes pessimistas, aquilo que paralisa ele. No versículo 24, fala assim: quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Davi estava dentro desse contexto. Ele viu isso tudo, mas ele não foi paralisado. Aquelas pessoas, todas pessimistas, todas as pessoas falam assim: não tem jeito, o cara é muito grande, é um gigante. A palavra já diz: gigante, não dá para encarar. Mas Davi, ele não se preocupou com a situação que estava se apresentando para ele. Ele não se juntou no coro dos pessimistas. Ele fez a diferença. Porque, gente, às vezes as pessoas falam assim: nós somos produto do meio. Se tu ficar... Quem disse? Então quer dizer que todo mundo tem que fazer a mesma coisa que os outros, ninguém tem opinião própria. E quando nós temos um Deus que nós cremos, que Ele fala para nós olharmos por cima, não olharmos a situação, olhar para Ele, e aí, como é que a gente reage? A gente precisa dar uma resposta diferente, concorda? Sim ou não, gente? A gente não pode estar no coro dos pessimistas, olhando a situação, ferrou. Já era. Não, já era não. Eu creio nesse Deus e essa situação vai mudar, vai alterar, vai cair. Levantou é para cair. Amém? Amém?
Um outro atributo do matador de gigante. Ele não olha as dificuldades de ontem, ele olha para as oportunidades do amanhã. E isso aqui é um problemão. Versículo 14, 16. Davi era o mais moço, os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde. E Davi, pelo fato de ele não ter sido escolhido, isso não paralisou ele para ele chegar e tomar uma atitude de enfrentar o gigante. Às vezes nós não somos escolhidos, nós somos preteridos, nós fomos deixados de lado, e isso muitas vezes nos paralisa e fala que, então eu não tenho condição, eu estou ainda vivendo um trauma do passado, que alguém fez alguma coisa comigo, ou uma traição, ou uma injustiça, uma rejeição, como já preguei aqui, e isso me trava, não deixa eu ir à frente, diante da situação que está se apresentando da minha frente, para eu chegar e enfrentá-lo, porque eu estou paralisado por uma situação, porque eu fui rejeitado por alguma coisa. Davi foi rejeitado, foram os 3, ele não, você vai ficar com as ovelhas, você não tem capacidade, você não pode ainda, tu é muito novo, você não é homem de guerra. Mas Davi não ficou paralisado, porque ele foi rejeitado, ele enfrentou. Na hora que ele chegou lá, ele ficou pensando, eu fui rejeitado, o que vão falar de mim agora? Mas eu não tenho capacidade, realmente eu sou muito novinho, eu não recebi treinamento, tudo. Para com isso, olha para o propósito, para aquilo que Deus tem para a sua vida. E se na tua vida, na frente, tem um gigante para você chegar e matar, você vai enfrentá-lo para matá-lo. Não tem como você matar um gigante sem você enfrentá-lo. Precisamos enfrentar, precisamos seguir em frente, não podemos ficar paralisados, remoendo passado. O passado está te paralisando para você ir à frente e avançar. E a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus nos curar sobre esses traumas do passado, porque senão a gente não avança para aquilo que Deus tem para nós. Se eu ficar sempre lambendo as minhas feridas do passado, alimentando elas, abrindo, sempre tirando a casca, para eu ficar, aquela ferida ficar sempre aberta, gente, eu não vou ser sarado para seguir. Eu vou continuar mancando, eu vou continuar, porque a ferida dói, se eu esticar, abre tudo. Eu não deixo passar pelo processo de Deus, para Ele curar essa ferida, para dar seguimento. Como é que você vai com uma batalha, todo cheio de mazelas, todo machucado? Não dá, você precisa se recuperar, deixar o Espírito Santo de Deus te recuperar, deixar o Espírito Santo de Deus passar o sangue dele, restaurador, para que você possa chegar e dar seguimento. Porque senão nós não vamos para lugar nenhum. E tendo uma coisa, desculpa, se nós não deixarmos ser tratado essas feridas da alma, você acha que está avançando, você está vindo na igreja, você dá glória a Deus, o louvor, você baila junto, Senhor, Espírito Santo maravilhoso, tal. Poxa, estou abrindo meu coração, que lindo, que maravilhoso, poxa, eu me dou bem com os irmãos, é só sorriso para um, sorriso para outro, tudo benção, mas você não sai do lugar, você não avança, porque você não se submete ao tratamento do Espírito Santo para a tua vida.
E aparentemente parece que você está avançando, aparentemente parece que você está indo, você está vindo na igreja, poxa, está uma bênção, cada palavra maravilhosa, mas bate e volta, não faz transformação, não restaura. Por quê? Porque eu fico olhando para a ferida, eu não olho para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Como vamos encarar esses gigantes, querido? Precisamos passar pelo tratamento do Espírito Santo para sermos preparados, porque ainda tem mais, que uma coisa é Ele está trabalhando em nós, é a cura de umas feridas, algumas coisas na alma, mas não basta só isso. Davi passou por um preparo, que eu vou falar mais aqui à frente. Então tem muitas coisas, muitos processos de Deus na nossa vida, que nós estamos parados, estamos interrompendo, porque as minhas feridas, os meus traumas, eu dou muita ênfase para isso, e eu não olho para os projetos de Deus para a minha vida. Onde estão os teus olhos? Para aquilo que você sofreu, ou para as promessas de Deus para a tua vida? O que está te paralisando? É um filho, é uma filha, é uma situação financeira, é uma doença, eu não sei, são vários gigantes que se levantam, mas eu preciso dar uma resposta, eu não posso ficar paralisado, porque senão é derrota. Se você não matar, você vai morrer, porque tem inimigo. O inimigo não fica olhando para a tua cara achando você lindo, maravilhoso. Ele que veio para roubar, matar e destruir. E o Senhor não quer que a gente passe por isso, mas a gente precisa dar uma resposta. Nós precisamos reagir. Amém? Estão comigo? Eu falei a segunda, agora a terceira. Outro atributo de um matador de gigante: aprender a conviver com os críticos. Uma coisa são os pessimistas, outra coisa são os críticos. Vai ter que aprender. E o crítico, até aquilo de bom que você tem, ele te critica. Davi passou por isso. Ele era ungido rei. Vamos lá no versículo 28 e 30. Davi sofreu da família dele, direto da família. Uma coisa é uma fechada no trânsito, você fica chateado, raiva, mas depois você chega num lugar que você foi e já passou, nem lembra, não levou para o coração. Agora da família, quando te machuca, aí dói. É o famoso fogo amigo. Então foi dentro da casa dele que ele recebeu críticas. No versículo 28 fala assim: quando Eliabe, esse era o mais velho, ouviu Davi conversando com aqueles homens, ele ouviu a voz de Davi, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Mostrando-se uma insignificância com Davi. Bem conheço a tua presunção, a maldade no teu coração, desceste para ver a peleja. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. Tipo, Davi está assim, de novo, cara, eu não posso fazer nada. E fica ali me criticando, fica ali, sabe, me espetando. Parece até José com os irmãos, Davi com os irmãos. Gente, quando a gente tem, sabe, a glória de Deus sobre nossa vida, vem inveja, vem críticas.
E a gente precisa estar preparado para isso, para que essas críticas não nos paralisem, para a gente seguir à frente, a gente não perder o rumo, não perder o foco. Aí no 30, então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Quer dizer, era crítica contínua, mas ele não se paralisou na crítica. Ele continuou perguntando. Eliabe ali falou assim: olha, não vou ficar paralisado por causa de você. Não adianta. Já estou acostumado com a tua crítica. Eu sei que tudo que eu faço vocês criticam, mas eu vou continuar, porque não vou perder o meu foco. Essas coisas vêm para me tirar do foco, mas eu não vou perder o meu foco. Então entende que Davi, o caráter de Davi tinha algumas virtudes que era necessária. Às vezes a gente olha lá a pedra, mas tem coisas que ele tinha nele, tinha vários motivos para ele ser paralisado. Ele foi rejeitado, os pessimistas ali, todo mundo em volta, críticos de dentro da casa, mas ele tinha um alvo: defender o nome do seu Deus. Quarto, ele tinha pressa. Versículo 48. Um outro atributo são pessoas que têm pressa. Ela não procrastina. Ela não deixa para amanhã. Ela não fica fazendo cálculo. Ela fica, mas e se? Mas, todavia, contudo. Ele não procrastina, ele tem pressa. No 48 ele fala: levantou-se Filisteu e indo encontrar com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Ele não ficou esperando o inimigo vir para ele, até ele partiu para cima do inimigo. Ele não procrastinou, ele não deixou para amanhã. Ele não veio com papo para o inimigo: peraí, calma aí, eu ainda tenho que me preparar, calma aí, eu cheguei agora aqui, eu estou sabendo disso, calma aí, vamos conversar, pode ser amanhã? Não, é agora, eu vou partir para cima, eu vou partir para dentro, e acabou, não vou ficar enrolando. Não é para enrolar, as coisas de Deus não são para ficar enrolando, as coisas de Deus é para fazer, seguir, ir em frente. Quer matar gigante, quer ser um matador de gigante, parte para cima. Seja feroz você. O inimigo precisa ter medo de você, não é você ter medo do inimigo. Entende? Você está indo no nome do Senhor dos Exércitos, e todo inimigo tem que bater em retirada, porque o inimigo ele não resiste. Um filho de Deus posicionado, partindo para cima, ele tem que recuar. Ele não tem como resistir, queridos. Só que o povo de Deus está sendo paralisado, infelizmente. Outro atributo é ser autêntico. Outro atributo é ser autêntico. Do 38 ao 40 fala: então Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Meu irmão, você quer enfrentar gigante com a armadura dos outros? Com a unção dos outros? Fazendo o que deu certo com o outro? Vai dar certo contigo?
Vai levar uma rasteira, não vai aguentar armadura, não foi feita para você. Aquela armadura foi feita sob medida para uma pessoa, para o gigante. A unção de Davi era a unção de Davi. A unção de Dona Madelon é a unção que está sobre Dona Madelon. Mesma coisa para o seu Rafael, Kemily, Jaqueline, Valmir, Pastor Sandro, Roberto. Cada um tem a sua unção. Aquilo que Deus vai fazer dentro daquilo que Ele te chamou, dentro daquilo que Ele está derramando sobre a tua vida. Acabou, não precisa ficar olhando para o outro. Ah, e se eu fosse assim? Pelo amor de Deus, Deus te fez desse jeito, é desse jeito que Ele vai te usar. Ele só quer simplesmente que você corresponda. Não fique olhando para todas as situações que a gente está falando aqui. Apenas faça, corresponda, porque muita coisa Ele vai fazer, querido. E Davi, às vezes a gente olha assim, né, como eu estava falando, ele é uma pessoa que chegou aí, a gente viu, o cara jogou a pedra e derrubou o gigante, matou o gigante. Só que, escuta isso que eu vou falar, a gente esquece do preparo de Davi, quando ninguém via. Existia para Davi urso, leão. Você acha que porque Saul aceitou um garoto de 17 anos, mais ou menos, franzino, para encarar um gigante? Por que será? Olha o que ele falou aqui no versículo 38 e 40. Não foi esse não. Foi no 34. Disse, porém, tudo no 17, tá, gente? Disse, porém, Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai Jessé. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Saul não tinha como falar: não, você não vai. O cara matou leão, matou urso. O cara foi preparado por Deus. Esse é o único que pode. O que eu quero dizer com isso, queridos? Às vezes você está aí calado na sua, mas você está enfrentando alguns ursos, alguns leões na tua vida, mas é um preparo para chegar no gigante. Não é para você ficar paralisado com o leão ou com o urso. Leão, urso é treinamento para o gigante. Ah, não estou aguentando o urso. Mas vai aguentar. Porque o Senhor está te aperfeiçoando, está te treinando, está te capacitando. Quando você derrota o leão, quando você derrota o urso, é capacitação que estamos recebendo de Deus para o gigante. Então Davi simplesmente não chegou e encarou um gigante. Ele foi treinado por Deus antes. E Davi, não só ele encarou, mas Davi era um adorador. Enquanto ele estava ali, sabe, não fala, mas que ele era um homem que a gente sabia que ele tinha fome e sede de Deus. Enquanto ele estava sozinho, eu tenho certeza que ele estava ali conversando com Deus,
pela postura dele, pela posição dele, aquilo que ele botou para fora, que estava dentro dele, com certeza era um homem que ele não tinha uma postura paralisada perante o Deus dele. E ele tinha certeza de que quem libertou ele, quem livrou ele da mão do urso e do leão, foi o Deus dos exércitos. Ele fala isso: meu Deus me livrou do leão e do urso, vai me livrar também da mão desse incircunciso. Então, queridos, eu não sei se você ainda está no urso, lutando com o urso, está lutando com o leão. Nada disso é bom, nada disso é agradável. Gostaria de chegar para vocês: calma, vai dar tudo certo. Mas eu não posso falar isso, vai dar tudo certo, se você não se colocar na posição, sabe, de que crê que Deus está te capacitando, que isso vai passar na tua vida, que isso é apenas uma fase para você ir à frente, avante. Enquanto a gente ficar murmurando que eu não estou aguentando esse urso, não estou aguentando esse leão, não estou aguentando esse marido, não estou aguentando essa esposa, aí a briga é com o leão, mas aí bota a esposa no meio, bota o marido no meio, misericórdia, quer dizer, já tem um inimigo aí, quer criar outro inimigo. Nossa luta é contra principados, potestades, não é contra o nosso irmão, nossa irmã, contra os filhos, não. Então a gente tem que parar com essas guerras, essas batalhas nossas que a gente fica criando, nosso dia a dia, porque eu não aguento esse desaforo, eu não aguento essa injustiça, essa falta de gratidão, que a justiça de Deus venha sobre ele, que Deus pese a mão, e não sei o quê, e aí não dá, eu não consigo conviver com isso, começa, já tem um leão, já tem um urso, aí você está criando outras batalhas paralelas, que está te desviando do foco, que você não chega no urso nem no leão, que é um processo de Deus para você chegar no gigante. E a gente precisa estar muito ligado que batalhas nós estamos enfrentando, que guerras são essas, é de Deus ou é sua? Porque se for de Deus, dê glória a Deus que Ele vai te honrar, mas se for tua, você vai sofrer. Infelizmente eu tenho que falar isso, porque são batalhas que, quando não é de Deus, a gente entra e fica naquelas batalhas, sabe, com pessoas, com situações, e fica ali, e o tempo está passando, e o tempo está passando, e eu estou ali, lutando, dando voltas, no seguinte, porque eu estou encarando batalhas que não era para entrar, que não fazia parte dos projetos de Deus. Uma coisa é batalha de Deus para te forjar, te preparar, te ajustar, sabe, te capacitar para ir para frente, para encarar o gigante. Mas o povo de Deus está perdendo tempo. Batalha de Deus ganha tempo, é preparação, faz parte. Agora, batalhas que são de Deus é perda de tempo. O tempo está passando e o inimigo está aproveitando só para roubar o teu tempo. Aí quando você olhar para trás, fala assim: eu não produzi nada. E pior, ainda vai botar a culpa em pessoas, porque eu encarei uma pessoa que fez isso comigo. Eu passei por uma situação, se eu tivesse condições de ter estudado, eu poderia ser uma pessoa melhor. Se eu tivesse outra oportunidade, eu poderia ser isso, eu poderia ser aquilo. E na verdade Deus está falando o seguinte: não olha para trás, olha o hoje e vê o que você pode fazer hoje, porque aquilo que você fizer hoje, eu vou estar junto contigo para você seguir. Queridos, vamos acordar, para de desculpa, para de procrastinar,
Para de ficar olhando para nossas limitações, porque se a gente olhar para nós, você vai ter uma fileira, uma lista enorme de problemas, de situações, para você se justificar, não ir à frente. Mas a proposta de Deus é o seguinte: eu quero te treinar. Tem um urso para você combater, que ali eu vou te capacitar para chegar ao leão, mas tenho um gigante na frente. Cabe a nós querermos ou não. O Senhor, o Espírito Santo está falando: acorda, acorda tu que dormes. O louvor pode vir, é 8h35, vamos embora, né? Trabalhar. E por último, queria falar para vocês uma outra atribuição de um matador de gigantes. Ele sabe quem dá a vitória a ele, que é Deus. Ele não recebe nada para ele. Davi, em momento algum, ele chegou e falou que eu não. Deus, como me deu o urso e me deu o leão, vai me dar esse incircunciso nas minhas mãos. É Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. Porque a partir do momento que nós correspondemos, nós entramos, sabe, no tratamento, no treinamento de Deus para a nossa vida. Você sabe quem está fazendo, quem está te preparando, quem está te treinando, é Ele. E aí quando você tira os olhos de você e olha para Ele, é possível sim acabar com o leão, acabar com o urso e enfrentar também um gigante. Porque você para de olhar para você. Porque se a gente continuar olhando para a gente não sai de casa, não sai nem da cama. Mas quando olhamos para Deus e temos a certeza que é Ele que faz, as coisas mudam. As coisas mudam totalmente. O ânimo muda. Olha o leão. Amarrado. Ei, querido, não é leão, é gato mole. Aí quebra. Jesus. Mas a coisa é muito séria, amados. Deus não quer ninguém perdendo tempo. Deus não quer que você entre em batalhas que não era para você entrar. É para resolver. É para resolver. Eu vou falar uma coisa, principalmente para mães que sofrem mais do que os pais. Se o teu filho não quiser vir para o Senhor, eu quero dar um tempo no mundo. O que cabe à mãe é orar. A responsabilidade é dele ou dela. A sua parte é orar. A sua parte, sabe, é botar os joelhos e crendo nesse Deus, o Deus dos exércitos, que pode mudar. Chega uma hora que você vai até aqui, daqui para frente não cabe mais a você. Pare de sofrer, pare de entrar em batalhas que não adianta, que você não vai fazer mais nada dali para frente, não é com você. Mulheres, maridos que não estão aqui, homens, mulheres que não estão aqui, não adianta, que você não vai abrir a cabeça e vai encher a cabeça deles de Cristo. Quem convence? É o Espírito Santo, não é você. A nossa parte é orar, queridos. Só que a gente não se limita a isso. A gente entra na batalha do outro e não aceito isso e tal. E aí, tá vendo? Olha lá, poderia estar na igreja, poderia isso, aí não está.
Para de entrar nessa batalha, essa batalha não é sua. Entregue ao Senhor, vai para o joelho, entregue de coração. O Senhor está em tuas mãos. Tu sabe meu coração, como eu amo e eu quero o melhor. E eu sei que o Senhor também quer o melhor. Então entregue das mãos do Senhor e sai dessa batalha que você está perdendo. É tempo. Só chega em lutas, só chega em brigas, fica brigando porque você quer convencer. E a pessoa não está olhando como você olha, com o teu mesmo olhar, não adianta. Você sabia que antes de nós chamarmos uma pessoa para a igreja, a gente tem que passar um mês orando por aquela pessoa, jejuando por ela? Porque não é no convencimento, é quebrando as cadeias, é quebrando todas as amarras espirituais sobre aquela vida. E aí, quando você fala para convidar, ela vem suavemente, só que a gente não faz isso. A gente acha que é no nosso convencimento, no nosso jeito, modo de falar, que a gente vai atrair essa pessoa. Aquilo que está dentro do teu coração não está dentro do coração deles. Então eles não vão ter o mesmo entendimento que você tem. E aí a gente precisa chegar e confiar no Senhor. Senhor, não quero perder tempo. Essas coisas estão tirando, sabe, o meu bem-estar, o meu ânimo, eu fico inseguro, meu Deus, e agora, e se acontecer isso nesse caminho, e se acontecer aquilo? Para, isso tudo está te roubando o foco daquilo que Deus tem para a tua vida. Você está deixando de produzir para Deus aquilo que Ele tem para a tua vida. E te falo mais, quando você realmente for para o joelho e entregando, e você está em paz, eu já preguei sobre isso, você quando seguir, deixou de lado, das mãos do Senhor, estou falando deixar de lado, estou falando entregar ao Senhor, em oração e tudo mais, quando você olhar para a situação, ela vai andar sozinha. Aquilo que você tinha deixado lá atrás, ela andou, sem você fazer nada. É o Espírito Santo agindo, e Ele quer agir, Ele quer te tirar dessas situações, que essa batalha não é sua, essa batalha é dele, entrega, você precisa entregar, você precisa sair desse conflito. Batalhas que não são nossas, é igual você entrar numa batalha, que, poxa, Deus está trabalhando numa pessoa, e você entra na guerra, a pessoa está no deserto, você entra nessa batalha, e Deus está tratando aquela pessoa. A gente já viveu isso, e são coisas, são de Deus, Deus com a pessoa, e a gente precisa ter discernimento de espírito. Senhor, mostra a clareza, porque às vezes a gente quer esse coraçãozão, né? Queremos ajudar, não é para ajudar, está no tratamento de Deus, está sendo treinado, preparado por Deus, não atrapalha a Deus. Às vezes a gente quer dar uma comidinha, não, deixa passar fome, que é Deus. Pastor, é Deus trabalhando naquela vida. Marco Aurélio, imperador romano, ele falou: os homens são forjados na luta, não em danças. Marco Aurélio não era crente, nada, mas era um visionário. O Império Romano cresceu como nunca com ele. Então, às vezes, as lutas são necessárias de Deus. E a gente, com esse coração lindo e maravilhoso, fica entrando no meio, atrapalhando Deus. Deixa. Os meus desertos, hoje eu sou o que eu sou por causa dos meus desertos, por causa das minhas atitudes erradas, que eu reconheci, e por muito tempo eu imputei ao Senhor: poxa, por que, Senhor? Por que fez, deixou tal? E reconheci. Quanto mais rápido nós reconhecermos que nós erramos, a culpa é minha,
Fui eu, Senhor, fui eu. Eu sou errado nessa situação. Eu que estou querendo dar um jeito. Eu estou querendo ser Deus. Enquanto nós não reconhecermos, amados, a gente não chega nem no leão, muito menos no urso. O gigante então está lá na frente. Aí a gente não avança, a gente não conquista. Tantas coisas Deus tem para nós. Mas a gente está em batalhas que nós não éramos para entrar. Vamos adorar o Senhor.